contadas mais de 1000 vezes. As dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Rádio Unaerp. Boa noite, galera! Estamos começando mais um Polemizando com Paula Viana, Boa noite. Tomás Cavalcante, Boa noite. Júlia Giuntini Oi, gente, boa noite. e Letícia Pani. Boa noite. A voz. E aí, gente, então, o programa de hoje tá bem recheado e assim, vai dar o que falar. Como sempre, né? Tomás vai introduzir o assunto pra gente. Então, a gente vai falar da decisão de um juiz que autoriza a cura gay, né, no Brasil. E acabou causando uma mobilização nas redes sociais, né? Então, há quase 30 anos, a Organização Mundial da Saúde, ela reconhece a homossexualidade que não é uma doença, né? E no Brasil, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia diz que psicólogos não podem tratar a homossexualidade como uma doença. Mas agora, né, uma liminar de um juiz federal chamado Valdemar Cláudio de Carvalho determinou que o Conselho Federal não pode impedir psicólogos, né, de promoverem um atendimento sobre reorientação sexual, né? E essa decisão do juiz federal vai autorizar que psicólogos ofereçam tratamentos de reversão sexual para os homossexuais, né? E assim, tudo começou por conta de uma psicóloga, né? Muita gente não sabe disso, mas a decisão do juiz federal começou por conta de uma psicóloga chamada Rosângela Justino, né? Ela oferecia tratamento para pacientes que quisessem deixar de ser homossexuais, né? Ela faz Gente. parte da bancada evangélica no Congresso, né? Como sempre, É. isso tendo influência. Ela é aliada do deputado que representa a bancada evangélica, esqueci o nome dele. Então, e ela também disse que a norma que proíbe a cura gay é uma ação nazista, né? Inclusive... Parece coisa de século XIX, enfim. E assim, ela acabou sendo censurada no ano de 2009 pelo Conselho Federal de Psicologia por oferecer tratamento para homossexualidade masculina e feminina, né? Mas aí agora ela conseguiu obter da justiça uma liminar para aplicar a terapia de reversão sexual. Depois que ela conseguiu entrar com uma ação contra a proibição de tratamento da homossexualidade, né? E assim, eu acho que, tipo, não tem como se oferecer uma cura para uma doença que não existe, né? Que não tem como se tratar a homossexualidade porque ela não é uma doença, né? É óbvio. E foi aí que surgiram as campanhas, né? De cure seu preconceito. E todos os artistas, pessoas da mídia fazendo campanhas contra essa liminar. E a maioria dos psicólogos e médicos, enfim, explicando o motivo de não ter como desenvolver essa proposta, porque simplesmente não pode ser considerado uma doença, né? É claro que a gente tem todos os primórdios arcaicos de pessoas evangélicas que colocam a religião para justificar e tudo mais, mas a ciência prova que não é, que, como eles falam, como o Drauzio Varela falou, a orientação é uma coisa que é imposta, não é uma opção sexual, é uma orientação, então as pessoas não escolhem, e é isso, é imposto, e tem que tratar o paciente da forma com que ele se aceite, que o mundo ao redor dele aceite, né, as diferenças, e não tratar com desprezo, enfim, com doença. E também essa psicóloga, né, que começou com esse negócio de cura gay, que acabou acontecendo essa liminar, né, Ela também disse que a homossexualidade é uma doença que vem crescendo na nossa sociedade, que é curável, né? É curável, gente. Ela também disse que ela tá sendo perseguida pela comunidade LGBT, inclusive. E se fosse ela, eu teria medo, porque o vale é grande, amor. Ela deu... Só queria dizer Gente, isso. eu vi um vídeo, foi anteontem, eu fiquei assim, estarrecido de raiva, fiquei com muita raiva. Uma mulher, ela escreveu o livro, assim, cansei de ser gay, sabe? Ela explica como ela conseguiu virar hétero, sabe? Gente, Mentira. é muito estranho. Não. E é muito idiota também, é ridículo. E ela fala, gente, que ela foi gay por 12 anos, que não sei o que tem, que depois... Não. Eu falei, tá bom, Cláudia, senta lá, Cláudia. Senta. Ó, E sabe o que me mas... preocupa? Ai, Não, pode rapidinho, falar. só pra... Que, tipo assim, que no Facebook, quando isso é espalhado, muita gente vê, entendeu? E muita gente é facilmente manipulado.
então, manipulada, Realmente, né? gente que desconhece, né, trata aquilo como verdade então. absoluta, sem pesquisar, sem Exatamente. saber todo o contexto. E ela pediram pra ela dar entrevista, né? Tipo, ela foi abordada e ela falou que iria dar em outro momento e depois não atendeu mais. Não deu nenhuma entrevista. Foi a nenhum que passou no parecer. Fantástico? Foi. Ah, eu vi. Muito boa, né? Sim, a pessoa não tem nem... Achei muita falta de educação, né? Porque ela não quis... Se ela fosse tão convicta do que ela tava falando ali no Senado, Mas você ela é poderia... psicólogo ou não? Ela A- poderia ter a falado, Rosângela? dado a Isso. entrevista, então. Não lembrava o nome dela, A enfim. gente, certeza que ela tá indo por causa de religião, sem dúvida, você acha? Então ela é Mas- evangélica também, Então, né? se ela fosse... eu Não, mas os pensei- argumentos que eles dão, a bancada evangélica, é totalmente... tem uma base religiosa completamente, falando que pode se salvar. Salvar do quê, gente? Sim, eu vejo assim, eles usam a religião pra justificar, mas se eles estão tão apegados assim à religião, se eles lessem as coisas que falam a Bíblia e tudo mais, eles não iam ligar pra isso, porque o preceito principal que todas as igrejas prezam é o amor e a união diante da fé, independente de qualquer orientação, de qualquer gênero, né? Se eles acreditam que devem amar a Deus sobre todas as coisas, devem respeitar o próximo, né, pra conseguir seguir isso. Então, se eles são tão religiosos, assim, e se consideram tão corretos na fé, né? Por que não pregam esse amor e respeito, né? Ficam com esse ódio. Desenvolvendo o ódio, desenvolvendo propostas ridículas que a gente vê aqui, que parece que é do século passado, né? Nunca imaginei que estaria presente ainda. Então a gente vê que a sociedade tem que caminhar muito Tipo ainda, assim, né? eu não sei se todos os nossos ouvintes sabem, mas pra falar do Brasil, de problemas do Brasil, não tem como você falar só do problema, sabe? Você tem que falar sobre vários outros problemas que, se não forem solucionados, não Vai dá ocasionando Entendeu? outros, né? Que nem aquele tópico do Estado laico, entendeu? Pra começo de Sim. conversa, nem deveria ter uma bancada evangélica no Congresso. Eles Já embarram começa muita aí, coisa, entendeu? sabe? Porque religião não é razão, entendeu? Teria que começar a justificar as coisas sem a influência da religião, né? E a partir do momento que eles misturam com a política, fica mais fácil pra eles argumentarem, mas faz menos sentido ainda, porque, como você falou, não é razão. Enfim. Júlia, tem opinião, alguma coisa? Alguém? Ah, tá quietinha. É que eu deixei tudo pra falar do outro assunto mesmo. Então, se a gente for olhar, né, o Conselho Federal de Psicologia, ele tá proibido de falar sobre homossexualidade, de tratar como uma doença desde 1999, né? Eu vi. Então a gente estaria regredindo agora com essa decisão desse Demais. juiz, né? Demais. Que, tipo, vai tratar como uma doença uma coisa que não é uma doença, né? E isso causa consequências enormes pra quem tá recebendo tratamento, né? Eu vi psicólogos falando que se você fala pra ele que ele tá doente, né? Fica mais difícil a aceitação, óbvio. E ele desencadeia séries de ansiedade, de depressão e pode levar até o suicídio. Então, é uma regressão muito grande da sociedade, entendeu? Isso pode desencadear problemas psicológicos enormes. Eles não têm noção de como isso causa um efeito grande, né? Tem um livro que chama Holocausto Brasileiro, que vai falar sobre um falso manicômio que ficava em Barbacena, eu acho. Não tenho certeza. Uhum. Mas eu acho que é Barbacena. Chamava Colônia. E tipo assim, a fachada era pessoas loucas. Só que assim, na verdade eram, tipo assim, mães solteiras, gays, sabe? Então, tipo assim, e lá não era um manicômio, era tortura. Nossa. Eles ficavam Senhora. sem comer, eles dormiam em palha, sabe? Jesus. No frio, eles, tipo assim, os caras lá, os seguranças, tiravam as roupas deles, eles ficavam pelados no frio lá fora. Tipo, Isso é coisa de muita 5, tortura. 4 graus, E a entendeu? troco de quê? Que eles desenvolviam? Pregava à toa. Entendeu? E um dos motivos era pra curar os gays, entendeu? Nossa. Não só, mas assim, Ah, então vem. todo tipo de pessoa que saía fora Do padrão ali, né? eles mandavam pra lá, entendeu? É muito triste, né? Porque, pelo menos eu fico pensando, como que existem pessoas que pensam isso? Porque, pra mim, é uma questão tão simples. É normal, Não é deveria ser absolutamente discutido, normal. não Você, é?
sou heterossexual, sou homossexual, tipo, isso não muda nada, absolutamente nada. E isso tá sendo tratado como uma doença por um grupo grande de pessoas, porque não é um grupo pequeno, é muita gente. Pessoal conservador. E que isso, como o Thales falou, dá força. Então, quando acontecem essas coisas, os grupos que, por mais que são preconceituosos e que estejam mais abafados, porque o mundo LGBT também tá muito vindo com força, tudo, eles são reaquecidos, entendeu? Eles são incentivados. Aquela população, assim, neutra, né, que fala, eu não tenho preconceito, eu também não gosto. Eles ficam em cima do muro, aí soltam essas propostas, eles começam a tratar como verdade e repugnar, né, qualquer pessoa que esteja envolvida no meio, desenvolvendo ainda mais a violência e o preconceito. Sim, eu acho que por isso que o Brasil ele não cresce e vira um país desenvolvido, porque ele se apega em umas coisas tão pequenas, que não valem nem discussão, em vez de cuidar dos problemas que tem que cuidar, não cuida, não resolve. Fica atrasando processos, né, que já deveriam ter sido feitos, cassação política, enfim, tudo isso que a gente já retratou no programa, perdendo tempo com coisas que deveriam ser tratadas com o mínimo de respeito e aceitação, né? O que mais que eu tinha separado? Além desse âmbito social, Pode tipo falar. assim, a lei, essa liminar, não vai ser aprovada Eu também acho que por não. 2 motivos. Por esse motivo social e biológico, de que é normal, é biológico, Normal. entendeu? A Organização Sim, Mundial de Saúde já definiu Já isso. comprovou, Gente, é natural. Tipo, aceita. Tem várias espécies. E também tem um outro ponto, que é o ponto político, entendeu? O governo Temer tá com um alto nível de reprovação, eles não vão dar um tiro desse no pé, entendeu? Foi igual a Renca, a reserva, que agora já voltou, Que tá causou sobre maior polêmica proteção. também, os econômicos, tudo. E não vai dar um tiro no pé dele, entendeu? Se der burro, até manda parar. Se a gente for olhar, faz quase 20 anos no Brasil, né, que homossexualidade é proibida de ser tratada como doença, né? Uhum. E agora, por causa de uma psicóloga que fazia esse tipo de terapia de reversão sexual, a gente vai voltar a ter isso de novo no país, né? É crime, né? Os psicólogos... Então, é crime. Inclusive, a Organização Nacional Brasileira de Psicologia se reuniu para falar que já era imposto isso, que é crime. E para reforçar que psicólogos que tratam a homossexualidade, bissexualidade como doença, né? perde eles o diploma. Eles são punidos e aí essa liminar, ela quer reverter isso, né? Quer dar permissão legitimidade para esses pra tratamentos, sim. E é como o Thales tinha falado, em relação as pessoas que não têm noção acabam ouvindo isso e acreditando tudo. O livro que você falou da pessoa que viveu e se curou, isso vai, acho que, bom, a gente não é ninguém pra julgar, né? Ninguém sabe o que se passa pelo outro. Mas se cada um tem a sua fase, seja ela qual for, cabe a ela mesmo escrever a sua história, mas não dessa forma preconceituosa, porque parece que existe dentro da própria pessoa, se ela tá vivendo uma fase gay, vamos dizer, entre aspas. E aí ela fala que se livrou disso. Com certeza teve uma influência da família, da mídia, seja lá de quem for, pra tratar isso como errado, entendeu? E eu acho que causaria consequências ao redor dela, porque talvez ela esteja se sentindo bem de falar que isso é uma doença, que ela foi curada. Mas com certeza ela afetou outras pessoas fazendo isso. Eu acho que essa é a maioria, vamos supor. Mas também pode existir, que nem você tá falando, uma fase que tá no momento de se descobrir sua sexualidade. E aí, depois de um tempo, você vê que não era aquilo. Ou, ao contrário, você é hétero, passa um tempo e você vê que não é isso que você gosta. E ok, entendeu? Lógico que família, sociedade e tudo influencia nessa decisão, nessa mudança. Mas eu acho que não é um fator determinante. Eu acho que faz parte do amadurecimento individual de cada pessoa. Eu também acho. Assim, já foi provado, né? Os psicólogos falam melhor que na adolescência, todos os hormônios da flor da pele, enfim, as pessoas tendem a experimentar aquilo que nunca experimentaram, coisas novas, enfim. Então, existe vários casos de pessoas que têm esse tipo de fase, né? E a gente não deve julgar e falar que é menos, que é mais. A pessoa tem esse preconceito. Não existe bi, né? Gente que não sabe o que quer. Então, cada coisa que escuta, que não queria que as pessoas falassem, uma coisa entendeu? que eu acho inaceitável é que tudo bem, a pessoa... Todo momento que eu tô com Pode problema com falar. esse microfone.
Mas o que eu acho inaceitável é que por mais que a pessoa às vezes, não concordo, não acho certo a pessoa gostar de homem e ser homem ou mulher, ficar com mulher, mas não é questão de você gostar, o simples fato é você respeitar, saber respeitar. Se essa psicóloga não gosta, não é do gênero dela, o mínimo que ela tinha que fazer era respeitar. Aceitar, porque exige na sociedade, você querendo ou não, isso não vai mudar. Não vai fazer tratamentos que vão mudar, entendeu? E quem é ela pra determinar que isso é uma doença? Né? Quais são as bases científicas? Não. Porque ela precisa da ciência pra afirmar isso, entendeu? Nossa, ela afirma ridícula. apenas com o preceito de religião, aquela coisa de que Deus fez o homem e a mulher pra ficar junto. Enfim, gente, eu sou católica, mas eu não acredito em muita coisa que a igreja fala, porque eu acho que tudo isso foi escrito há milhões de anos atrás. E a evolução da sociedade, das espécies, foi mudando várias coisas. A gente não pode ler uma coisa que foi escrita... Mas também a interpretação lá, da Bíblia, isso entende? Também. Que é o que, sei lá, na minha opinião, é o que mais estraga. Então, né, a Bíblia também não deveria intervir no que seria a lei, né? Porque claro. E nem todo mundo tem a mesma assim, religião, né? Se a sua religião não permite, é só você não fazer aquilo, né? Exatamente. Você tem que pegar aquilo que é comum em todas as religiões, né? Que eu falei, que é o amor ao próximo. Você tem um mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E na Bíblia fala que você deve... como Deus não está no mesmo... Esqueci o nome. Mesma linha, mesmo universo que nós devemos amar os irmãos para que isso se reverta sobre ele. Então, se as pessoas são tão defensoras, assim, das teses religiosas e elas leiam a Bíblia e acreditam nisso, por que não praticam dessa forma? Por que não interpretam desse jeito, né? Então, é uma questão mesmo de interpretação e de colocar o ponto comum entre todas as religiões. Porque não existe só uma religião no mundo. Então, é isso, né, galera? Esse tema, disseminar. Ele bombou essa semana. E ainda vai dar muito mais o que falar. Porque ainda vai continuar bombando. Sim, porque não foi um tema que foi extinguido. Tá pra... Ainda tá em avaliação, o governo né? vai tomar uma decisão a respeito disso. Então, assim, aguardem as próximas semanas. Eu acredito que não vai se provar de jeito nenhum. Tem muitos psicólogos contra, graças a Deus. Mas eu acho bom ser falado porque a campanha que desenvolveu, né, de cura do seu preconceito e artistas, né, dando voz a isso. Então é legal mostrar que as pessoas, a maioria está contra isso e que sabe impor, né, mostrar nas redes sociais, na mídia, que não está satisfeito. E eu acho que a probabilidade de não acontecer só é tão grande como a gente está comentando aqui, justamente por essas manifestações, como foi o caso da Renca. Que, por conta da mobilização do país inteiro, né? Exatamente, o presidente voltou atrás. Então, em relação a esse assunto, é que a gente não tem ainda decisão, mas a probabilidade é pequena justamente por isso, porque a gente tá com voz, a gente tá se manifestando e é muito importante. Não só a população LGBT, mas todos que Todo interpretam, mundo. que tem um PIN mínimo de respeito, né, que é contra, e proclama, dá voz a isso, né, escrevendo textos e campanhas, né, a favor da comunidade. Então eu acho super importante a gente continuar discutindo, continuar falando que existe ponto, as pessoas devem aceitar e respeitar, que é o mínimo, né? Porque assim, desde que foi decidido, né, foi em setembro agora, né, que o juiz federal decidiu essa liminar, né, muita gente se manifestou nas redes sociais, né, contra a decisão do juiz, né, e contra a psicóloga também, né. Não disseminando ódio contra a religião, mas não aceitando uma proposta tão preconceituosa, né, que discrimina tanto. Gente, assim, agora a gente vai para um breve intervalo, porque a gente conversou, hein? Meu Jesus, a gente conversou. Eu só ia perguntar, você já viu aquele filme Orações para Bob? Não, nunca tive coragem, porque todo mundo fala que é muito triste. Cara, não, eu não vi. Eu ia chorar, chorei tanto com o trailer muito. que eu preciso ver. Então, assim, eu não assisti ainda, mas eu recomendo que vocês vejam o trailer, porque eu fiquei com muita vontade de ver. E que fala sobre essa questão da família aceitar a homossexualidade antes que isso seja tarde demais. Né? E sem spoilers aqui. Mas é isso aí, galera. Então, vamos lá. Curtam uma musiquinha. Compartilhe o aplicativo da Rádio na App com seus amigos. Olha, faz um merchan. Lógico. Já já a gente tá de volta. Beijo, Até Gil. A próxima.
aquele amor furioso. Noites loucas de amor ao seu lado, foi numa dessas que senti seu corpo, seu rosto, sorriso perfeito que me deixa um pouco acanhado, coração bate acelerado por você. Penso em você a todo momento, meu primeiro amor que chegou pra ficar. Vou sangrar por aí, vou lutar por você. Chegou a hora, é só por você, por você, é só por você, por você. Penso em você a todo momento, meu primeiro amor que chegou pra ficar. Vou sangrar por aí, vou lutar por você. Chegou a hora. Penso em você a todo momento, meu primeiro amor que chegou pra ficar. Vou sangrar por aí, vou lutar por você. Chegou a hora, é só por você, por você, é só por você, por você. Desculpa. Boa noite, galera. Voltando com mais um Polemizando. Agora, o próximo assunto é sobre a violência nos morros do Rio de Janeiro. Primeiro, eu vou dar uma introduzida para depois a gente discutir. Vai lá. As polícias civil e militar no Rio de Janeiro realizam desde a segunda-feira passada, dia 18, uma operação para reprimir o tráfico de drogas na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, depois de um fim de semana marcado por confrontos entre criminosos na região. A guerra na comunidade teve início por conta de uma disputa entre quadrilhas rivais. Rogério Avelino da Silva, conhecido como Rogério 157, é traficante e rompeu com Antônio Bonfim Lopes, mais conhecido por NEM, de quem era homem de confiança. De dentro de um presídio em Rondônia, NEM ordenou a invasão de seu bando à favela. Foi aí que iniciou todo o conflito que atinge a favela da Rocinha e outros morros. Entre a sexta-feira, dia 22, quando teve início a operação, e este domingo, forças federais e polícias estaduais registraram 3 mortos, 16 presos e 22 fuzis apreendidos na comunidade, segundo o balanço feito pela Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro. A Polícia Federal, no início desta tarde, começou uma negociação com a família de Rogério, que está foragido. Eles começaram uma negociação para tentar diminuir a pena dele e para eles darem dicas de onde ele possa estar. Porque primeiro falaram que ele já tinha saído da Rocinha, mas há indícios agora que ele já voltou e está escondido na favela mesmo. Não tem segurança nenhuma. E é o que falaram, que por mais que ele às vezes não seja preso, ele vai ser morto por causa dos outros traficantes que estão atrás dele, porque ele rompeu com uma quadrilha. Sim. E o que eu queria falar é o fato, de comentar com vocês sobre o fato da violência da Rocinha, não só desses casos, mas dos outros morros também, poder estar ligado com o governo e a crise que o Estado está enfrentando. Sem dúvidas. Eu acho que o aumento da violência, o aumento das mortes, tá ligado que o Estado, ele tá sem dinheiro, ele não coloca a gente para fazer a segurança desses lugares, sabendo que é um lugar de grande risco. Claro. Mas eu acho que mesmo quando tem dinheiro, não é vantajoso, não é nada atrativo pro governo colocar a segurança na favela, entendeu? Nunca foi. Sim. E assim, agora agravou mais ainda, né? Porque o país inteiro tá em crise. Sim, agora pela falta de dinheiro. Tudo isso.
E outra coisa que também acho que vale a pena ser discutido, que já faz quase uma semana que as crianças desses morros, da Rocinha principalmente, que é onde está o conflito mesmo, estão sem aula, porque as pessoas, elas foram evacuadas, muitas pessoas foram evacuadas de suas casas, então muitas não estão em casa e outras estão em casa e não conseguem sair, ou vão trabalhar e não sabem se vão conseguir voltar para casa. Completamente inseguras, né? E Agora, que eu li, mais de 3.000 crianças estão sem ir pra escola. Agora imagina, 3.000 crianças sem ir pro colégio, a mãe tem que ficar com a criança, porque vai ficar sozinha em casa. E a mãe não vai pro Sim. trabalho. Como é que E deixa aí- a criança sozinha, sabendo que tá cheio de Aí a mãe não vai pro trabalho, não trabalha, não tem dinheiro. E aí provavelmente vai ser agravando. demitida. E aí, como que ela sustenta esse filho? Entende? Uma coisa vai gravando a outra. Pode falar. agora, eu vi uma entrevista hoje no jornal, naquele Bom Dia Brasil, que o BOP, né, agora tá fazendo a patrulha dos morros, e daí perguntaram como que a população tá se sentindo. Que é, tipo, eles conseguem respirar em paz, mas mesmo assim, a população falou, vai resolver esse conflito, vai passar. Eles não vão resolver os outros problemas de tráfico que tem ali na favela. Então, eles sabem que vai ser uma coisa momentânea. Sim. Eu vi relatos da população que falam que isso é meio encoberto pela mídia, né? Quando a Globo tá ali fazendo uma reportagem, ou quando tem eventos na cidade, como teve agora o Rock in Rio, eles reforçam a segurança, né? Fazem matérias falando que tá tendo força armada, que tá um em cada ponto da cidade, do bairro. E aí, quando passa, volta os tiroteios, volta o medo, a insegurança, Essa violência. né? Então, eles não confiam. Essa violência no Rio é uma questão muito histórica já. Sim, Quando já faz tempo. o Pereira Passos faz aquela reforma de tirar os cortiços do centro do Rio Levar pra lá. para poder ficar bonito, embelezar a cidade, começa a surgir as É a política. primeiras favelas, você começa, sabe? Isso foi o embrião de toda essa crise que tá hoje não só na Rocinha, mas em outros morros Sim. pelo Brasil afora. A processo de favelização, né, se eu não me engano, foi presidente Raul alguma coisa. Eu estudei na história em algum período da minha vida, não lembro. Mas é isso mesmo, de construir, né? Toda aquela questão de construir onde não cabiam no centro, né? Pra fazer a imagem da cidade, enfim. E aí eles não se preocuparam com a questão da infraestrutura, com a questão da segurança. E aí que surgiu as favelas. A Rocinha é uma das maiores do Brasil. Só nela tem 70 muito. mil pessoas. É uma cidade, gente. Sim. Então, assim, a política que existe dentro da Rocinha não é a mesma política que existe no Rio de Janeiro e muito menos que existe no Brasil. A política que existe lá é a dos traficantes, justamente por não ter nenhuma intervenção do governo, muito menos da polícia, e por eles darem a assistência que o próprio governo não dá para a população. Eles meio que mandam, Então, né? os próprios moradores, por mais que seja errado, né, confiar em traficante e fazer o que faz, confia mais nos traficantes do que no próprio governo. Até porque se eles não obedecerem, assim, né? Eles serão prejudicados. É igual tudo isso. tá sendo retratado na novela das 9, né? O caso daquele, como que ele chama? Do marido da Bibi. Ai, Ai, não assisto. não vou lembrar. Ele fugiu da prisão, né? Ele tá na favela com o dinheiro tá super rico. E é igual a Lê falou, a população da favela confia nele. Ele tem vários contatos lá, porque o traficante na favela, ele tem um superpoder. Então, ele se sente protegido lá também, porque não tem como a polícia chegar lá. Os traficantes hoje em dia, eles têm muita força. Sim. Os morros são ilhas sem dono, né? Porque assim, uma hora é uma quadrilha, depois a outra toma. Muda, e assim né? vai indo, sabe? E o povo que mora lá, gente? Ó, Sem segurança nenhuma. hoje Entendeu? eu li um texto Eu ia muito falar. interessante de um cara que ele chama Giovanni Martins. Ele é um escritor que mora na Rocinha e escreve no caderno cotidiano da Folha e que fala justamente sobre isso. Vou ler uns trechinhos, calma aí. Exército serve para tudo, menos para proteger quem vive na Rocinha.
Quando vi os tanques de guerra entrando no morro, não pude deixar de pensar no verão, 40 graus na sombra. A gente sem água por mais de uma semana, tendo muitas vezes que chegar do trabalho e procurar forças para buscar água no poço ou numa fonte para tomar banho, fazer comida e lavar a louça. Nos dias sem luz, aquele calor, aquele suor, o ventilador parado, o medo de estragar a comida na geladeira. Naquele menino de 10 anos que começa a flertar com o tráfico enquanto a mãe está no trabalho. Naquele projeto de futebol, surf, judô, teatro, música, entre tantos outros, interrompidos pela falta de recursos. Fiquei pensando, nessas horas, onde é que esteve o governo do estado do Rio de Janeiro? E outro trecho também que ele fala, os tanques de guerra subindo, os caveirões passando, continuei pensando. O que realmente motivou essa ação militar tão repentina? Vieram várias respostas na cabeça. O fato da Rocinha estar no caminho entre Gávea e São Conrado, que são bairros nobres, né, no Rio de Janeiro. Entre São Conrado e Barra, o Rock in Rio, os alunos da escola americana, o Teresiano da escola Parque sem aula, a PUC fechada, o circo televisivo batizado pelos próprios jornalistas de cobertura completa, enfim, muitas coisas, mas em momento algum cheguei a pensar que pudesse ser em defesa do morador da favela. E é justamente isso, porque esse patrulhamento que está acontecendo, só está acontecendo por causa dessa guerra, e como ele falou, E por pra causa do mostrar Rock pra in Rio, mídia, né? Mostrar que tá tudo bem, fazer essa imagem que o Temer insiste em dizer que o nosso país está caminhando para o sucesso. Enfim, o morador não sente que é pra ele. Gente, se não consegue nem fortalecer a segurança, como que vai fortalecer outros ramos da nossa Lógico, sociedade? uma coisa leva a outra. Não, entendeu? Mas foi o que a gente comentou no dia que eu fiz a pauta do furacão Irma. Eles não é igual em outros países que eles fazem a coisa para o bem do outro, pensando no bem para o outro. Aqui tudo eles fazem alguma coisa boa, pensando no que isso pode trazer de vantagem para ele. O benefício próprio, né? É o capitalismo na nossa sociedade. Eu também acho que, tipo, o principal culpado de toda a violência no Rio é o próprio governo, né? Porque a crise que o Rio tá, né? A tendência é mais gente entrar na pobreza e pro crime, né? E a assim, violência aumentar, né? né? É muita coisa, né? PUC, tá falando um texto, PUC fechada, a UERJ fechada. A PUC fechou, eu não sabia dessa, tô sabendo ao vivo agora. As crianças sem irem pra escola porque não tem a segurança, né? Enfim, eu queria só dar uma geral sobre o assunto, né? Porque desde o ano passado, essa crise, e ela se desencadeou principalmente por conta da queda dos royalties de petróleo, que o preço do petróleo caiu muito, né? E o Brasil exportava, então perdeu um valor muito grande, né? Costumava lucrar 10 bilhões, caiu para quase 7, e esse dinheiro era usado para pagar a previdência, né? Os aposentados. Então, como esse dinheiro não entrou na conta pública, muitos servidores ficaram com pagamento atrasado, funcionários públicos demitidos, enfim. E tudo isso foi ocasionando, porque o atraso dos salários de professores, de PMs, gerou a greve. Aí, com greve, a cidade fica sem professor, as crianças ficam sem aula, fica sem a segurança, enfim, desencadeando toda a violência no estado. Até o sistema de recolhimento de lixo tava meio ruim. Eu Tinham cidades que estavam, Nossa. assim, acumulando lixo nas ruas já, sabe? Porque uma empresa, o governo não tinha passado dinheiro, aí a empresa parou, sabe? Começou a juntar lixo na rua inteira. Coisa que acontece aqui no interior, que a gente não imagina que acontece numa capital, que é o Rio de Janeiro, né? Que deveria ter uma administração mais organizada. E sobre o que tá acontecendo no morro, eles estão indo contra a lei, porque tá impedindo o cidadão de ir e vir. Muitos cidadãos não conseguem sair das suas casas, não conseguem voltar para suas casas, então tá impedindo, tá sendo contra a lei mesmo. Eu tava falando das causas, né? Que desencadeou a crise, né? Principalmente o financeiro, que, como a Letícia falou, agora, por conta dessa crise geral, acaba acarretando tudo, né? Mas começou por causa dessa queda do petróleo e a queda na arrecadação de impostos também. Então, assim, principalmente a questão econômica, não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, como a gente vê, né? Sem contar os gastos financeiros com a Copa do Mundo e Olimpíadas, que foram responsáveis pela quebra, assim, direta da administração. Enfim, então, assim,
tá faltando essa verba para poder pagar serviços primordiais, serviços básicos, né? Que sem eles, a cidade perde sua administração, sua segurança total, porque saiu do controle já, né? Nesse assunto entra muita coisa, né? O fato da violência na Rocinha coloca em xeque não só essas coisas que a gente tá falando, mas principalmente a descriminalização das drogas, que é um ponto muito importante na nossa sociedade e que não é falado e que não é conversado. Até que ponto isso afeta? Se a violência é ocasionada só pelo tráfico, entendeu? Ou não, é uma questão de educação, envolve a infraestrutura, até saúde pública. Envolve tudo. Tá nisso, sabe? Então é muito importante a gente falar sobre isso. Claro. E principalmente não aceitar, né? Essa evolução da... saber que, assim, uma crise financeira acarreta em consequências não só em questão de dinheiro, né? De pagar o salário. Tudo isso, né? Porque a gente precisa dos serviços básicos. Então, a população se sente insegura de ir para as ruas, de ir trabalhar e tudo isso, né? Sem contar essa questão de drogas, de tiroteio. Então, assim, você não tem certeza nenhuma de que você vai sair da sua casa e vai voltar bem e seguro. Gente, eu queria me desculpar rapidinho da minha crise de riso. Mas é porque, assim, o Tomás, o nosso colega de campo de trabalho, ele é muito engraçado, gente. O que ele fez? Eu não tô nem vendo. Ele nasceu. Ele tá quietinho ali. Tipo, o que eu fiz? Então, eu também acho, né, que os principais culpados de tudo, né, da crise da violência no Rio de Janeiro são os governadores, né? O governador Sérgio Cabral, né? O cara conseguiu uma fortuna de 500 milhões de reais com dinheiro público do Rio de Janeiro, né? Afundando o Rio de Janeiro. Ele, junto com o Pezão e com o Michel Temer, que sob o comando de tudo, né? Então, é o que eu falei. Se não fosse... Talvez se a situação do Brasil estivesse melhor economicamente, um Estado poderia... auxiliar o outro, né, fazer esse tipo de política, mas é o país inteiro. Pode quer falar? Eu ia falar uma coisa. Tipo assim, o brasileiro, ele é muito ligado com o lado econômico, entendeu? Se o lado econômico tá ok, tá todo mundo ganhando, trabalhando, viajando e comprando, tá tudo bem, feliz, entendeu? Aí, quando o brasileiro perde esse poder de compra, ele se sente ofendido, ele se sente bravo, sabe? A insatisfação econômica é direcionada pra política também. Exatamente, com entendeu? Certeza, Essa direto, né? revolta política, que é Lava Jato, Sevandija, tipo assim, só estão ocorrendo porque mexeu no bolso do brasileiro, do Ribeirão Pretano, entendeu? De todos nós, né? Todo mundo. Se não fosse isso, eu acho que, assim, eles não iriam ter noção do que tá acontecendo. Fazer essa revolta que nem tá acontecendo. Eu acho que, eu concordo completamente com o que o Thales disse, mas eu acho que o buraco é tão grande, que por mais que a gente estivesse muito bem economicamente, não tem como a gente fugir, entendeu? Porque o que tá acontecendo é muito sério. E as evidências estão aí, mas é claro que o fator econômico não só impulsionou para que isso acontecesse, como tá mantendo essas reformas políticas que estão acontecendo, os julgamentos. Então, eu acho tudo isso. Como você falou, teve uma relação direta no bolso da população, né? A gente viu que o desemprego no Rio de Janeiro chega a 14,5%, então o comércio perdeu as suas vendas, então assim, o morador parou de comprar, parou de viajar, né? Mudou completamente a sua forma de vida, seu planejamento. Isso aí vai na contramão da economia brasileira, porque o Brasil gerou empregos em agosto, entendeu? Isso vai completamente... Tá começando a caminhar agora da crise, né? Começando a voltar, a gerar emprego e tudo mais. O Rio tá na contramão. Mas o Rio tá muito pior do que... A ressaca da crise, né? Porque essa crise vai durar 10 anos, vai ter vai ter consequência durante muito tempo. Mas as principais consequências que eu separei, tinha separado da crise, é isso, né? É o desemprego, o comércio, o morador ele para de viajar, diminuir suas compras e afeta principalmente, como eu falei, nas atividades primordiais, que é saúde, educação. Então, assim, a UERJ, que era considerada a quarta melhor universidade do país, se eu não me engano, né? Tinha cursos muito caros lá.
teve as aulas suspendidas indeterminadamente, né? Porque os funcionários não estavam recebendo. E é uma coisa que eu nunca imaginei, assim, né? Porque é o sonho de muita gente estudar lá, alguns estavam se formando e, assim, isso fecha. Enfim, os jovens ficam sem saber, né? Quando vão se formar, se um dia vão voltar a ter acesso à educação, que deveria ser algo básico. Só quero fazer um parênteses, que a gente tá falando que a força militar não está presente nos morros, tudo. Há uns 10 anos, se não me engano, ou menos, foi criada a UPP, que é... Unidades móveis. As unidades para segurança pública nos morros, nas favelas. E que, até então, do momento que foi criado, instalado, até há uns 4 anos atrás, a violência diminuiu muito, o índice de violência nas favelas. Mas depois do caso... Esqueci o nome do cara. Aquele caso que um moço desapareceu, não é Alexandre, esqueci. Vai falando. Desapareceu na favela e o corpo dele foi encontrado morto em uma das unidades da UPP, dentro da favela, e depois o corpo dele foi escondido, enfim. Então, a legitimidade e o respeito que os cidadãos começaram a ter com as UPPs nas favelas, que antes eles respeitavam só os traficantes. Depois que as UPPs chegaram, houve um respeito a elas, porque é legítimo, tá na lei. E a intenção era diminuir a violência. Perdeu total legitimidade e respeito dos cidadãos. Então, essa situação da violência se agravou ainda mais depois disso. Então, hoje, a UPP se tornou uma utopia dentro de todas as favelas. E é um puta dinheiro investido. Sim, uma grana muito grande. Ter consequências positivas, né? Que estava ali para gerar lucro, gerar segurança da população, né? E por conta toda essa crise, o governo vem fazendo propostas de corte de gastos, assim como o Brasil inteiro, né? Então, as principais medidas é o adiamento dos reajustes salariais, né, salários que deveriam ter sido aumentados, que não foram. O corte de 30% nos salários de governadores, vice-secretários, que eu acho super válido, né, porque tem assim, um valor exorbitante na conta desses políticos, né, são pessoas... Enfim, com os privilégios que ele tem de alimentação, de moradia, de carro privado, tudo isso que não... Coisas supérfluas, que deveria ser cortado para gerar para a população pública. Vocês não acham? Sim. Não, eu acho que a gente já falou tudo sobre esse tema, né? Sua cara tá melhor. Não, mas é sério, porque assim, é um tema que é fácil de falar, sabe? Só que assim... Mas muita gente não tem noção. Entendeu? E na verdade, a gente não tem noção, né? A gente tá aqui falando sobre o que a gente vê. É fácil falar, entendeu? Mas viver ali... A gente fica horrorizado com a situação, mas as pessoas têm medo de viver ali e elas têm que conviver com medo. Sim. Entendeu? É o que é pior. Sim, elas têm que sobreviver a isso pro resto da vida delas, porque elas não vão sair dali. E isso interfere o quê? Na expectativa de vida do brasileiro, entendeu? São várias coisas que vão interferindo na saúde. Vai até o social, tudo isso. Mas é isso, né? A gente espera, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro, que tenha esse corte de gastos. Infelizmente, vai ter que congelar primeiro, para depois o Brasil voltar a investir e a crescer. Então, enfim, que o Brasil volte a andar, né? Não só lá, enfim... Como é que chama? Ordem e progresso? Tá cada vez mais longe? É isso, Querem galera. falar mais alguma coisa? Não, vamos dar boa noite. Tomás Cavalcante. Boa noite. Júlia Giuntini. Boa noite, gente. Paula Viana. Boa noite. A gente esqueceu de falar que hoje é dia do rádio, né? Hoje é dia do rádio. Viva o rádio. Parabéns. Congratulations, rádio. E queria saber qual programa que a gente tá fazendo, mas deve ter sido vários já, né? Dá boa noite, Letícia Pane. Boa noite. E boa noite. E um beijo para as nossas mamães que estavam assistindo. Beijo, Beijo. minha mãe. Tchau, tchau. Até a próxima.